Salve galera do meu timão, Joe novamente na área, com um quadro, que o primeiro vídeo vocês gostaram bastante, então provavelmente vai ser algo que vai ficar contínuo aqui no meu timão, que é analisando os jogos taticamente, mostrando os porquês do que realmente aconteceu dentro das quatro linhas. Como eu disse, sou o Joe, faço análises táticas do Corinthians no meu Twitter e no meu Instagram e agora aqui no canal do meu timão. Então vamos falar um pouco de Vasco 1, Corinthians 2, vitória super importante. Quando eu comecei o quadro eu falei que o próximo vídeo que eu ia analisar, que era realmente esse jogo, eu queria estar falando de uma vitória. E não foi diferente, uma vitória de um time bem organizado, a parte física meio que acarretou ali no segundo tempo, mas a gente viu claramente as ideias do Mancini impostas ali em São Januário. Então, antes de começar a análise, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha aí para a torcida do Corinthians para cada vez mais a gente enriquecer em conteúdo aqui no meu timão. Valeu? Então vamos para a análise e segue aí. Aos 5 minutos de jogo já deu para mostrar um pouco do que ia ser a cara do Corinthians em campo, Não muito diferente do que aconteceu contra o Flamengo, por exemplo. Uma pressão alta ali por encaixes individuais. E o que são encaixes individuais? Encaixes individuais são praticamente aquele velho termo do futebol, cada um marca o seu. Então aqui você pode ver nessa pressão que o Corinthians tentava fazer, o Casares vindo no Leandro Castan, que era o portador da bola, o Ramiro já tentando colar aqui nesse companheiro do Castan para fechar uma linha de passe, o mesmo com o Ederson aqui no volante e também o Mantuan lá no lateral direito, que é o lado oposto da bola. Então qual que era a ideia do Corinthians com isso? A ideia do Corinthians era não deixar os caras tocarem curto. Então para isso você tinha que fechar rápido as linhas de passe e basicamente era feita com 6 jogadores. Aqui são 4, mas Matheus Vital e Xavier também participavam muito dessa pressão e daqui a pouco a gente vai ver melhor isso. E quando eu falo da pressão alta ali por encaixes individuais, como eu mostrei, cada jogador pegando o seu, vocês podem ver que o Corinthians foi excelente nessa proposta ontem. Novamente, Ramiro, Casares, Fagner também subindo bastante e essa pressão bem compacta, diferente do que foi contra o Flamengo. Então galera, quando eu falo sobre a pressão com esses 6 jogadores, Matheus Vital, Ederson, Xavier, Ramiro, Mantuan e Casares, esse vídeo aqui ele nos deixa isso mais claro, de uma forma mais clara. Reparem, vocês vão ver, vou frisar a imagem aqui, o Ederson aqui no Andrei, que era um dos volantes, o Xavier no outro volante, o Ramiro no lateral esquerdo, o Casares no zagueiro, o Mantuan no outro e o Matheus Vital lá no lateral direito. Então, como eu falei, isso é uma pressão por encaixes individuais, isso é uma pressão organizada. O Mancini trouxe isso do Atlético Goianiense, ele tentava implementar essa pressão lá. Então, talvez isso explique alguns mistérios das escalações do Mancini. Por exemplo, ontem eu vi muitos comentários, por que tal jogador e não o Cantillo? Talvez seja por isso, porque essa pressão ela te requer agressividade e intensidade. E talvez alguns jogadores ofereçam isso mais do que o Cantillo. Por exemplo, o Cantillo ele te oferece muito lançamento, uma qualidade absurda com a bola, mas às vezes ele peca nisso, essa questão da intensidade, intensidade sem a bola. Então talvez isso vai explicando um pouco de Ramiro e Ederson no time titular, porque esses caras são mais agressivos, são mais intensos para fazer essa pressão. E muito do jogo do Mancini, e ele chega na entrevista coletiva falando isso, que é essa questão de saber se defender. Hoje talvez a forma do Corinthians atacar, uma das formas, seja essa pressão. Ou seja, atacar defendendo e muitas vezes muita gente tentou, de novo o Corinthians jogando por uma bola, o Corinthians retrancado. Não, o que o Mancini quis dizer é isso, agressividade, intensidade e fazer com que a defesa seja uma forma de ataque. E poxa, você obrigando o adversário a dar bicão, o adversário a jogar às vezes a bola para a lateral, ele te mostra que você está recuperando a bola fácil. Então, para você ter o gol, para você atacar, você precisa ter a bola. Então, essa forma de defender faz com que você tenha a bola de uma forma mais rápida. Repito, quando essa pressão é organizada. E esse é um dos princípios que o Mancini trouxe para o Corinthians. Então aqui, a gente vai ver uma série de vídeos dessa forma, do Corinthians pressionando por encaixes individuais.
que foi realmente... E aí, ó, interceptação no campo do adversário, roubou a bola e sai pro ataque. É isso que o Mancini procura, né, trazer para o Corinthians, que não vinha fazendo isso nos últimos jogos. Não sei se vocês lembram, mas, por exemplo, o Atlético Goianiense, né, o goleiro do Atlético, ele jogava como um volante contra o Corinthians. O mesmo aconteceu contra o Fortaleza, com o Felipe Alves. Em vez de ter 2 zagueiros, né, e um volante entre esses zagueiros, eram 2 volantes, 2 zagueiros e um goleiro. Ou seja, o Corinthians não pressionava, o Corinthians não subia as linhas de marcação, e com isso os times ficavam acomodados. E com o Mancini está completamente diferente, até mesmo contra o Flamengo ele fez isso, muita gente às vezes criticou, mas é isso, né? Ontem contra o Vasco deu certo, contra o Flamengo em alguns momentos deram certos e outros deram errados, né? No errado, infelizmente, a gente foi vítima de 3 gols, né? Mas a ideia é essa. Por exemplo, aqui de novo, Casares no Castan, Ramiro no lateral esquerdo, Xavier pegando o volante, Ederson o outro e Matheus Vital aqui no outro zagueiro. Aqui no caso o Mantuan, que estava deslocado lá na esquerda. Então essa é a ideia da marcação do Corinthians, principalmente no campo do adversário, pressão por encaixes individuais. Outro ponto para se destacar era o balanço defensivo que o Corinthians fazia no seu próprio campo. Ou seja, quando essa pressão ela era de uma forma ou outra quebrada, por exemplo, o Fernando Miguel dá o lançamento, né, dá o bicão, Fagner corta para a lateral e o Corinthians tem que recuar ali, né, para marcar seu próprio campo. Porque, como eu falei, essa pressão do Mancini ela não é somente alta. Quem não viu o último vídeo contra o Flamengo, eu até sugiro para assistir, botem no link da descrição. O que acontece? O Corinthians ele tenta pressionar compacto com a bola. Por exemplo, se o adversário está com a bola no meio campo, né, não adianta nada o Corinthians ter jogadores lá na frente. O Corinthians tem que pressionar ali a partir do meio campo. E ontem aconteceu muito isso. E o destaque que eu puxo aqui é o Xavier, como ele fazia o balanço defensivo de uma forma bem legal. Vocês viram, né? Ele estava ali na direita quando a bola estava no lateral para o Vasco ali pelo setor, né? E aqui, ó, vocês já vão ver que ele vai colar aqui. Ou seja, a bola foi indo para a esquerda, ele já faz o balanço defensivo, né? O balanço é isso, sair de um lado e para o lado que está a bola, compactuar com a bola, fazer a compactação com a bola, né? Então ele já cola aqui e aí a gente vai ver a jogada, ela vai voltar para o outro lado e vocês vão ver o posicionamento do Xavier. Ele volta para cá, deu um corte aqui porque eu vou trazer esse corte em outro momento, né? Que é bem legal, porque esse vídeo nos mostra muita coisa. Mas era basicamente isso. E aqui a gente pode ver isso de uma forma um pouco, acho que mais clara, nessa mesinha tática. Eu coloquei aqui, né, o destaque no Xavier e vocês vão ver o que vai acontecer a partir do momento que a bola vai rolando. Ó, a bola tá aqui no setor direito da defesa do Corinthians. O Xavier tá aqui, fechando sempre a diagonal do passe, isso é muito importante. Fechando o meio, a bola tá no meio, ele fecha o meio. A bola veio aqui pro setor esquerdo, ele veio pro setor esquerdo ajudar. Então era esse balanço defensivo que muitas vezes protegia muito bem a área do Corinthians. E o primeiro tempo do Corinthians em questão defensiva foi absurdamente de bom. Como eu falei, no segundo tempo a parte física pesou muito, mas muito se dá pela essa proteção do Xavier na zaga, que realmente é um volante que está se mostrando ser completo, né? Veio da base do Corinthians e parece já um experiente. Então muito dessa solidez defensiva do Corinthians no primeiro tempo passou através de um simples movimento do Xavier, muito ligado no jogo. Isso requer muita concentração, porque, por exemplo, esse balanço não pode ser um pouquinho mais lento, ele tem que ser realmente, né, na velocidade que o jogo pede. E o Xavier executou muito bem isso, e essa foi uma das ferramentas que o Corinthians fez para neutralizar o Vasco. E outra questão que a gente precisa exaltar do Xavier, talvez isso nem seja tão tático e tão técnico, mas de companheirismo. Por exemplo, aqui o Gil, ele sai para dar o desarme aqui, né? Ele sai dessa linha de 4 e ele perde e se machuca. Reparem no pique que o Xavier vai dar para ele reconstruir essa linha de 4. E ele que corta a bola na área. Essas questões são super importantes porque mostra não apenas o jogador que o Xavier o quanto ele quer ajudar o Corinthians, mas também a concentração do cara. Por exemplo, essa linha de 4 quebrada poderia ser um problema muito grande para o Corinthians. Essa linha de defesa, né, de qualquer time, quando ela está desconfigurada, as chances de tomar o gol são bem maiores.
e ali ele viu que o Gil foi dar o combate, perdeu, né, e se machucou, não dava para fazer essa linha de 4, ele sai correndo, dá o pique, fica entre o Marlon e o Fábio Santos, né, se posiciona como um zagueiro e ele corta a bola ali como se fosse um quarto zagueiro. E até tem um post engraçado, né, que ontem acaba o jogo, o Xavier posta uma foto no Instagram e o Casares comenta bem assim: tamo junto, meu zagueiro. Então pode ser por isso, né, o Xavier, né, perdão, ele tem muito essa questão de ajudar o companheiro, muito ajudar o Corinthians, mas também isso te mostra muito o poder de concentração do cara, para não deixar, né, pequenos deslizes acabarem com o jogo. Por exemplo, contra o Flamengo teve muito disso, pequenos deslizes fez com que o resultado fosse gigante. Então ontem o Xavier e o Corinthians em si estava muito ligado nessas questões de ajudar o próximo, de correr pelo próximo, e talvez isso seja muito mais a cara do Corinthians, né? E lembra que eu falei daquele corte do vídeo do Xavier, o pequeno corte? É porque ele aparece aqui. Eu falei, né, muito de compactação defensiva do Corinthians contra o Flamengo, que a falta de compactação estava muito grande. E para quem não recorda desse termo, né, compactação é justamente o espaço entre essas linhas, né, que estão amarela, vermelha e preta. Quanto maior esse espaço, mais te mostra a falta de compactação, e quanto menor esse espaço, né, mais mostra mais que o time está compacto. Então vamos aqui, ó, ver esse vídeo e de como o Corinthians estava bem compacto ontem. Os volantes estavam muito perto dos zagueiros e também perto do atacante, né? O Corinthians marcava num 4-4-2, bem definido. Casares e Mantuan eram a primeira linha, a segunda linha era feita por Ramiro, Xavier, Ederson e Matheus Vital, e a linha de 4, né, Fagner, Marlon, Gil e Fábio Santos. Mas essa compactação, zagueiros, volantes e atacantes próximos, a ideia era bem óbvia, né? Não deixar tanto espaço ali pro Vasco, né, para eles jogarem por ali, porque quanto menor o espaço, né, maiores as dificuldades do adversário. E ontem o Corinthians também foi muito bem nisso no primeiro tempo, e como eu falei, uma das formas, né, de neutralizar o ataque do Vasco e de manter a solidez defensiva, principalmente nos 45 minutos. E outra coisa, compactação à pressão. A gente falou muito disso no vídeo que eu falei, né, sobre Corinthians 1 e Flamengo 5, que o Corinthians estava muitas vezes pressionando. O ataque subia, o meio subia e a zaga não. E olha como o Mancini ele resolveu isso ontem de uma forma bem clara e evidente. Reparem, o Corinthians está saindo para pressionar, né, fazendo a marcação pressão em caixas individuais. Reparem, o Corinthians está saindo para pressionar, né, fazendo a marcação pressão em caixas individuais. Aí, né, novamente os encaixes. E olha só quem tá aqui tirando essa bola nas costas do Xavier e do Ederson. Ele, Gil, 6 de 9 duelos pessoais quando era fazendo essa pressão, né? Ou seja, ele foi importantíssimo nessa marcação alta do Corinthians. E às vezes a gente pensa, nossa, marcação alta, ataque e meio, como eu falei, 6 jogadores. Mas esses 4 de trás também estavam muito ligados. E o Gil, principalmente, né, estava saindo muito para dar esse combate, para dar compactação ao time. Aqui novamente, Ederson subiu, o Mantuan, o Vital fazendo a marcação pressão em caixa de 2, e olha quem está aqui novamente, Gil de novo, fazendo com que o Corinthians roube essa bola no campo de ataque. Novamente agora, pressão em caixa de 2, Xavier e Ederson subiram bastante, Gil de novo, fazendo a compactação, o ataque está subindo, o meio está subindo, zaga tem que subir também. E o Gil foi monstro nisso ontem, para mim, uma das melhores partidas do Gil no Corinthians esse ano, nessa temporada. Ganhou muitos duelos individuais, estava bastante ligado na compactação. O Gil e o Marlon ontem fizeram uma zaga bem segura, apesar dos sustos ali no segundo tempo, né? Apenas um foi praticamente nas costas deles, que foi a bola do Ribamar na trave, né? Mas muitas chegadas do Vasco eram pelas laterais, porque pelo meio estava congestionado, e principalmente por Gil, Marlon e Xavier, como eu mostrei no começo do vídeo. E para você, né, que não assistiu o vídeo contra o Flamengo, né, que talvez, por exemplo, eu sou assim, quando o Corinthians perde, não curto muito ver programa esportivo, enfim. Mas agora que já passou, já é assunto para boi dormir, né? Vocês podem ir aí no canal do meu Timão, acho que o link vai estar aqui na descrição para vocês verem. Mas olha a diferença. Quando eu falei de ataque subir, meio subir, zaga subir. Contra o Flamengo não aconteceu isso. Reparem, o ataque subiu,
eu quero que vocês reparem, o ataque sobe, os volantes estão bem pressionando ali também, né, por encaixes individuais, mas olha o problema. O problema está aqui, a falta de compactação. Olha a diferença da linha entre os volantes e dos zagueiros, esse espaço gigante, 3 jogadores do Flamengo. Ontem contra o Vasco não teve isso, e isso foi uma forma de neutralizar o Vasco, né? De dar solidez defensiva, que eu já tanto bati na tecla, que isso é muito importante. O Corinthians saber se defender, né? E às vezes as pessoas confundem saber se defender com retranca, e o Corinthians de 2017 está para provar isso. Então ontem o Corinthians soube se defender, teve a solidez defensiva, e muito por essas questões. Concentração do Xavier, concentração do Gil para subir junto com os volantes, coisas que talvez ali no momento do calor do jogo, no pico da emoção, a gente não repare tanto, então para isso que a gente está aqui, né, para trazer esse conteúdo para vocês. E aí eu não vou me alongar muito, quem quiser ver contra o Flamengo, né, o vídeo está aí, é só assistir. E vocês podem até fazer uma diferença, Corinthians e Vasco, Corinthians e Flamengo, para ver o que o Mancini mudou. Agora é hora de falar sobre um assunto que talvez vocês estejam mais interessados, né, porque muita gente se interessa pelo ataque. O que aconteceu? A forma do Corinthians atacar ontem. Eu acho que pra quem me conhece, né, ali no Twitter, no Instagram e agora no canal do meu Timão, no último jogo contra o Flamengo eu falei muito sobre isso também. A ideia de jogo do Corinthians é claro quando tem a bola. Jogar pelas laterais, povoar a área, fazer cruzamentos e tentar chegar no gol dessa forma, né? E por exemplo, olha esse lance. O primeiro lance de perigo do Corinthians. O cruzamento que vem da esquerda, o Ramiro, né, que era o meia-direita, ele fecha a área. Isso é a cara do Mancini. Quem viu o meu texto sobre o Atlético Goianiense, né, antes do Mancini chegar, muitas vezes o lateral esquerdo cruzava e o Janderson fechava a área. E isso que eu falo de povoar a área. Nesse vídeo em questão, nem tanto, porque foi um ataque mais rápido. Mas a gente não vai pecar nisso. Claro que eu trouxe um certo padrão pra cá, né? Para não estar falando bobagem, vocês vão ver de algumas formas melhores. E agora novamente, jogada pela esquerda, o Ederson dando profundidade lá, né? A jogada vai se desenhar pelo setor esquerdo. E olha isso, reparem. Quero que vocês olhem a quantidade de jogadores do Corinthians na área. Vai, Corinthians, povoa a área, tem que povoar. Cruzar, tem que ter alguém para receber esse cruzamento. E eu gosto de bater nessa tecla, né? Que cruzamento é um passe. Cruzamento é um tipo de passe, tem que ter alguém para receber. Se você cruza, né, jogando a bola na área sem direcionar, sem ter para quem receber, você não está cruzando, você está desfazendo da bola. E ontem, olha, 4 jogadores e novamente, cruzamento do setor esquerdo, meia direita fecha. Ramiro quase faz o gol de cabeça. O lateral foi bem nesse lance ali, né, o Henrique. Mas novamente, jogada pela esquerda, Matheus Vital e Fábio Santos, né, tabelando ali. Ederson, Mantuan, Ramiro de novo, Casares aqui, que estava nessa ocasião como meia-direita, fechando a área. Novamente agora, cruzamento, jogada pelas laterais, cruzamento, povoar a área, finalizar, objetivo, ser rápido, tentar ser letal o mais rápido possível. Então, jogando com a bola, basicamente essa era a ideia do Corinthians. E agora eu vou trazer o gol do Everaldo, né, que talvez vocês... foi cagada. Concordo, teve um pouco de sorte ali e talvez até isso deixe o desfecho da história um pouquinho mais legal. Às vezes o torcedor corintiano tem muito disso, né? A cara do Corinthians, esse gol chorado. Mas vocês vão ver que tinha um porquê da bola desviar. E quando eu falei, né, do gol do Everaldo, sim, claro, como eu falei, aqui não vou ser aquele analista chato, nossa, buscando tática em tudo, porque até isso é bobagem. Mas, por exemplo, a bola chega lá no Everaldo na direita, quero que vocês reparem, ele vai indo, né, vai levando a bola, joga pro fundo, cruza. Povoa a área, Corinthians, povoa a bola, vai desviar em alguém, a bola vai entrar. A gente merecia isso, galera. Eu falo porque tem padrão. Quando tem padrão, a gente tem que elogiar mesmo. Matheus Vital, Gustavo Mosquito, né, que entrou no jogo, Luan também. 3 jogadores, se vocês repararem, né, 3 contra 2 aqui, né, na área onde sai mais gol, né, que é essa zona 14, que é outro assunto para um vídeo. Mas olha aqui, 3 contra 2, por sorte, né, como eu falei, a bola desvia e entra. E aí o Corinthians, né, sai com os 3 pontos. E eu queria bater na tecla, né, do primeiro gol do Corinthians porque, ok, teve a parte que
zagueiro do Vasco falhou, teve a parte que o Matheus Vital foi na raça ali, né? Roubou a bola, acreditou, teve a qualidade do passe do Casares, o gol do Mantuan, enfim. Mas reparem, o Mancini chega no Corinthians terça-feira, quarta-feira ele já tem o Atlético Paranaense em Curitiba. Reparem os 2 escanteios defensivos do Corinthians no primeiro tempo. Quero que bater nessa tecla. Quero que vocês reparem, vou dar uma pausa aqui, deixa as bolinhas aparecerem. Quero que vocês reparem nisso. Quem sai, né, para dar esse abafa, para pegar essa segunda bola? Fui traído aqui pela minha produção, mas vamos lá. Quem sai? Matheus Vital, Léo Natel, Ramiro e Jô. Guarda esses 4 nomes. Matheus Vital é um dos pontas, Léo Natel é o outro ponta, o Ramiro, um meia ali, né, que pode jogar centralizado e aberto, e o Jô, que é o atacante. Então guarda esses 4 nomes, essas 4 posições, porque elas vão ser super importantes. Para não ser, nossa, Joe, tá enxergando coisa onde não tem, hein? Tá buscando solução aí para justificar a cagada do Vasco. Então a gente vai pro segundo escanteio, né? Como eu falei, foram 2 no primeiro tempo do Corinthians e Atlético Paranaense. E olha o padrão aí aparecendo novamente. Vamos lá. Zaga do Corinthians corta a bola. Quem tá na segunda bola? Matheus Vital, Léo Natel. Esses caras vão aparecer mais porque a câmera vai fechar, mas Ramiro e Jô subindo lá pelo outro lado. E aí a jogada se desenha, né? Não acontece nada. Mas não acontece nada agora contra o Atlético. Como eu falei, não acontece nada agora contra o Atlético. Contra o Vasco, né? Eu acho que foi bem diferente essa história aí. Reparem, bola escanteio, né? Pro Vasco, escanteio defensivo. Corinthians afasta essa bola, quem vai para a segunda bola? Quem vai fazer o abafa ali para tentar ligar um contra-ataque? Quero que vocês reparem. Matheus Vital, como contra o Atlético, né? Um dos pontas. Casares, um dos pontas, igual contra o Atlético. Ramiro, um meia que joga tanto centralizado quanto aberto. E Mantuan, que é o atacante. Parece bem, né, com o que a gente viu contra o Atlético Paranaense, né? E aí, né, vai sair toda a jogada, o Matheus Vital vai pegar essa bola, né? 4 contra 2 ali, basicamente. O Ramiro, ele atrai muito o zagueiro, deixando espaço ali, né, pro Mantuan chegar chapando e fazendo 1-0 pro Corinthians. Então, assim, a gente tem que tentar enxergar padrões pra gente ver se o time é realmente organizado. E pequenos detalhes fazem total diferença, né? E assim saiu o primeiro gol do Corinthians, um gol que demorou basicamente 2 jogos para sair. Então, galera, deixa eu dar o pause aqui para dar as considerações finais. Agradecer aí se você viu até o final, se você curte esse conteúdo. Vamos tentar, né, enriquecer os debates. Acho que essa é a minha ideia, essa é a ideia do meu timão ao me convidar para fazer parte do projeto. Espero que vocês possam curtir. Parabéns pela vitória para todos, vamos comemorar. Próximo jogo é só quarta que vem, então quinta-feira, daqui a uma semana, estou aqui novamente para falar de Corinthians e América Mineiro. Tomara que esse quadro dê sorte pra gente. Valeu, vai Corinthians, se inscreve no canal, tamo junto!